Quando eu aproximei dos olhos o cartão, comprovei que não trazia nenhum número, mas uma inscrição em letras miúdas. Pedi à moça do vestiário que esperasse, aproximei-me do primeiro foco de luz e li. Nele havia garatuja qualquer coisa em caracteres miúdos e vacilantes, difíceis de ler. Hoje, a partir das 4 no Teatro Mágico. Só para loucos. Entrada ao preço da razão. Para os raros, somente. Hermínia está no inferno. Como uma marionete cujos fios se tivessem escapado dos dedos de seu manipulador, após uma morte breve e rígida e no momentâneo embotamento dos sentidos, volta a reanimar-se, volta a entrar em ação, a dançar e a agitar-se. Assim corri, como arrastado por um fio mágico, para o tumulto donde há pouco fugira fastigado, desanimado e envelhecido. Correndo então elástico, jovem e diligente. Nunca nenhum pecador empregou tamanha diligência em correr para o inferno. Pouco antes me incomodavam os sapatos de verniz, o ambiente carregado de perfume, o calor me desagradava e abatia. Agora corria célere sobre os pés alados ao compasso do one-step pela sala em direção do inferno. Senti o ambiente cheio de encanto, fui carregado pelo calor, por aquela música estridente, pela orgia de cores, de perfume, de ombros femininos, do múltiplo rumor de vozes e risos, de compassos de dança, de resplendor, de todos aqueles olhos acesos. Uma bailarina espanhola refugiou-se entre os meus braços. Vamos dançar? Não posso, disse. Tenho de ir ao inferno, mas receberia com prazer um beijo teu. A boca rubra que havia sob a máscara veio em busca da minha e ao primeiro beijo reconheci Maria. Agarrei-a firmemente entre os braços, como uma rosa madura do verão, assim diante de Pablo, que estava elevado com o ritmo de seu instrumento, e seu olhar de animal formoso envolveu-nos brilhante e meio ausente. Mas antes que tivéssemos dançando 20 passos, a música parou. Com desagrado deixei que Maria se soltasse de meus braços. Gostaria tanto de dançar mais, disse-lhe, encantado com seu ardor. Adoraria que a dança tivesse durado mais uns passos. Estou apaixonado pelo seu braço divino. Deixa-me tomá-lo por mais um instante. Mas sabe, Hermínia me chamou. Está no inferno. Já suspeitava. Vai então, Harry. Continuarei a querer-lhe bem. Despiu-se de mim. Era o adeus. Era o outono. Era o destino que havia feito a rosa de verão lançar seus aromas mais puros. Continuei a correr pelos amplos corredores cheios de deliciosos apertos, desci a escada em direção ao inferno. Ali ardiam nas paredes negras como breu uma lâmpada deslumbrante e a orquestra de diabos tocava frenética. Num banco alto do bar estava sentado um lindo jovem, sem máscara, vestido de fraque, que me olhou um instante com olhos irônicos. Eu estava espremido contra a parede, porque havia mais de 20 pares bailando no estreito recinto. Angustiado e ansioso, examinava todas as mulheres, a maioria ainda de máscaras. Algumas me sorriam, mas nenhuma era Hermínia. O jovem do bar continuava a olhar para mim ironicamente. No próximo intervalo da música pensei, Hermínia virá ao meu encontro. A música parou, mas ninguém apareceu. Aproximei-me do bar, que estava localizado a um canto do recinto. Sentei-me ao lado do jovem e pedi uísque. Enquanto bebia, olhei o perfil do jovem, que me pareceu muito conhecido e encantador, como uma imagem dos tempos antigos surgindo através do véu da poeira do passado. Ah, disse para mim mesmo, num estremecimento, era Hermann, meu amigo de infância. Hermann, disse vacilante. Ele sorriu. Harry, então me encontraste? Era Hermínia, pouco maquiada e um tanto despenteada, seu rosto inteligente aparecia um tanto pálido sobre o rijo pescoço. As mãos pareciam prodigiosamente pequenas na negrura das mangas do fraque, com seus punhos brancos à mostra. Admiravelmente delicados pareciam seus pés metidos nos sapatinhos de seda, pretos e brancos, de forma masculina, na extremidade das calças largas e negras. Este é o traje com que pensas fazer-me apaixonar por ti, Hermínia. Até agora, disse ela, já consegui fazer várias damas se apaixonarem por mim. Chegou a tua vez, mas antes tomemos uma taça de champanhe.
Assim fizemos sentados em nossos altos assentos de bar, enquanto junto a nós continuava o baile e ressoavam as estridências da música. E sem que Hermínia empregasse muito cuidado, ao que parece, de súbito me sentia namorado dela. Como estivesse vestida com trajes masculinos, não podíamos dançar nem podia permitir qualquer carícia. E enquanto permanecia distante, neutra em suas vestes de homem, envolvia-me em olhares, em palavras, em gestos que tinham todos os encantos de sua feminilidade. Sem sequer tocar-lhe, fiquei subjugado por seu encanto. E esse encanto residia em seu disfarce, no seu hermafroditismo. Depois esteve conversando comigo a propósito de Hermann e da infância, da minha e da sua, daqueles anos anteriores à puberdade, em que a capacidade de amar se estende não só sobre ambos os sexos, mas sobre tudo mais, o sensorial, o espiritual, e tudo fica impregnado de encanto amoroso e da prodigiosa capacidade de transformação que só é dado aos eleitos e aos poetas conhecer às vezes nos momentos extremos de suas vidas. Fingia ser um rapazinho, fumava, falava pausada e discretamente, não raro com um pouco de ironia, mas tudo estava trespassado de eros, tudo se transformava em caminho para os meus sentidos em nobre sedução. Embora julgasse conhecer bem o suficiente Hermínia, ela se revelava aquela noite inteiramente nova para mim. Com quanta suavidade, sem que eu notasse, estendeu em torno de mim a rede tão desejada. Como me deu a beber, como se não estivesse brincando, o doce veneno. Conversamos e bebemos champanha, passeamos pela sala observando como aventureiros descobridores, buscando algumas mulheres com as quais me pediu que dançasse e me deu conselhos sobre a maneira com que me devia conduzir com elas. Comportávamos-nos como rivais, perseguimos a mesma mulher, dançávamos alternadamente com ela e tentávamos ambos conquistá-la. E, no entanto, tudo isso não passava de fingimento, um jogo entre nós dois, que nos enlaçava intimamente, que nos acendia a ambos. Tudo era pura fantasia, tudo tinha uma dimensão a mais, uma significação mais profunda. Tudo era jogo e símbolo. Vimos uma jovem muito bonita, que parecia estar descontente e entristecida. Hermann dançou com ela, fê-la florescer, desapareceu com ela para tomar champanha. E depois me contou que havia conquistado aquela mulher não como homem, mas como mulher, com o encanto de Lesbos. Mas toda a casa retumbava cheia de salas em que estrondeava o baile. Aquele rumoroso mundo de máscaras transformou-se pouco a pouco para mim num paraíso de sonhos. A flor enfeitiçava a flor com seu perfume. Rebuscava entre os frutos, provando-os com os dedos. As serpentes me fitavam sedutoras, se abriam sobre o negro pântano, pássaros mágicos, flores de lótus, verdes sombras de folhagem, cantavam nas ramadas e tudo me conduzia para uma meta anelada, tudo me inclinava, me incitava com o mais ardente desejo para a única. Uma vez dancei com uma jovem desconhecida, ardente, atraente, arrastou-me na voragem e enquanto nós agitávamos no irreal, disse-me rindo, de súbito: pareces outro. Antes estava todo aborrecido e estúpido. Então reconheci a moça que algumas horas antes me chamara de velho urso. Julgou que me havia conquistado. Mas já na dança seguinte era uma outra por quem o meu entusiasmo ardia. Dancei 2 horas ou mais todos os ritmos de dança, mesmo aqueles que não conhecia, e sempre depois de cada volta aparecia Hermann ao meu lado. O sorridente jovem saudava-me com a cabeça e desaparecia entre a multidão. Uma experiência que me fora desconhecida ao longo de 50 anos, embora familiar a qualquer mocinha airada ou a qualquer estudante, revelou-se-me naquela noite de baile. A experiência da festa, o rumor da comunidade em festa, o segredo da submersão da pessoa na multidão, da única música, da mística, da alegria. Já ouvira falar disso. Qualquer criada de quarto conhecia e, com frequência,
Vira brilhar nos olhos de tais pessoas a luz, a sempre sorrir um pouco ironicamente de tudo isso, com um superior, porém, com certa inveja. Aquele esplendor nos olhos embriagados de um homem liberto de si mesmo, aquele sorriso e meio louca imersão que nasce do rumor da comunidade, já ouvira centenas de vezes na vida, em exemplos nobres e vulgares, em recrutas e marinheiros embriagados, bem como em grandes artistas, talvez no entusiasmo de representações solenes, também nos jovens que marcham para a guerra. E não havia muito admirar a esse resplendor e esse sorriso iluminado, com ironia e inveja, e meu amigo Pablo, quando na embriaguez da música, se inclinava feliz sobre o saxofone ou olhava, aliado em êxtase, para o maestro, o baterista ou o homem do banjo. Muitas vezes, só era possível nas pessoas jovens, ou em certos povos que não apresentam nenhuma individualização real e indiferença entre os indivíduos. Mas hoje, nessa bendita noite, expandia eu mesmo, Harry, o lobo da estepe. Aquele sorriso agitava a música do ritmo, do vinho, dos prazeres do sexo, cuja exaltação ao descrever um baile eu ouvira na voz de qualquer estudante em outros tempos com um ar de mofa e pobre superioridade. Eu já não era eu mesmo. Minha personalidade se dissolvera na embriaguez da festa como o sal na água. Dancei com uma e outra mulher, mas já não era uma só que estava em meus braços, cujos cabelos roçavam minha face, cujo perfume eu aspirava, mas todas as mulheres que se moviam na mesma sala, numa mesma dança, com idêntica música que eu e cujos rostos deslumbradores passavam diante de mim como grandes flores fantásticas. Todas me pertenciam, eu pertencia a todas, todos participávamos de todos, e também pertenciam a mim todos os homens, também estava eu entre eles, não me eram estranhos. Seu riso era o mesmo meu, seu anelo o meu anelo, e o meu também era o deles. Um novo ritmo havia conquistado o mundo naquele inverno, um foxtrot chamado Earning. Esse Earning era tocado a cada instante e sempre novamente solicitado. Todos estávamos encantados com ele e trauteávamos a melodia. Dancei ininterruptamente com todas as mulheres que cruzaram por meu caminho, com garotas muito jovens, com mulheres esplendorosas, com matronas maduras, com melancólicas solteiras. Todas me encantavam. A todas sorria feliz, radiante. E quando Pablo me viu tão esfuziante, a mim, que sempre via como um pobre diabo lamentável, seus olhos me enviaram um olhar de ventura. Levantou-se da cadeira e soprou em seu instrumento com toda a força e acentuou o compasso do Irnem, com movimentos de todo o seu corpo. E meu par e eu lhe enviamos beijos com a mão e cantamos em coro. Ah! Pensei, entretanto, acho que houver, pelo menos fui feliz uma vez. Meu olhar teve brilho, libertei-me de mim mesmo. Sou irmão de Pablo, sou uma criança. Havia perdido a noção do tempo, não sabia as horas ou os instantes que durava aquela felicidade embriagadora. Tampouco percebi que a festa, quanto mais animada se fazia, tanto mais se concentrava num espaço menor. A maioria já se retirara, nos corredores reinava a tranquilidade, muitas luzes tinham sido apagadas, a escada estava vazia nas salas superiores, as orquestras se emudeceram uma após a outra e se retiraram. Só no salão principal e no inferno continuava em alvoroço a variedade concorrência, cada vez mais ardorosa. Como não pudesse dançar com Hermínia, o rapazinho, víamos e nós saudávamos somente nos intervalos entre danças e finalmente acabou por desaparecer, não só diante dos meus olhos, mas até mesmo em meus pensamentos. Eu não tinha pensamentos. Flutuava, imponderável, no torvelinho da dança, comovido pelos perfumes, os sons, os suspiros, as palavras, saudado por olhos estranhos, rodeado por estranhos rostos, lábios, braços, peitos, joelhos, levado daqui para ali ao compasso da música como uma onda. E de súbito vi, no momento de lucidez, entre os últimos convidados que enchiam a sala, na última sala em que ainda havia música, um pierrot negro com o rosto empolvilhado, uma
formosa e fresca jovem coberta apenas por uma leve meia máscara, uma figura encantadora que não havia visto em toda aquela noite. Enquanto todos os demais denotavam o avançado da hora em suas faces ruborizadas e sudorosas, nas vestes amarfanhadas, nas golas e peitinhos amarrotados, a negra Pierrette estava nova e fresca, com a fantasia perfeita, a gola impoluta, os brancos punhos imaculados e o penteado intocável. Veio em minha direção e eu enlacei-a, levando-a a dançar. A gola perfumada provocava-me cócegas no queixo, seus cabelos roçavam-me a face com mais delicadeza e mais intimamente que qualquer outra das mulheres com quem dancei aquela noite. O jovem vigor de seu corpo respondia a cada um de meus movimentos, cedia a eles, provocava naquele jogo novos contatos, e de súbito, ao inclinar-se durante a dança, buscou-lhe a boca, aquela boca sorriu confiante, reconheci o queixo firme, reconheci feliz os ombros, os cotovelos, as mãos. Era Hermínia, já não era Hermann, vestida de novo, fresca, levemente perfumada e empoada. Nossos lábios se uniram ardorosamente por um momento, todo seu corpo se estreitou contra o meu até os joelhos, cheios de desejo e entregando-se a mim. Logo retirou a boca e dançou discreta e fugidia. Quando a música cessou, permanecemos enlaçados ali onde estávamos. Todos os pares que nos rodeavam batiam palmas, batiam os pés, gritavam, assobiando, pedindo à orquestra exalta que tocasse o hino de novo. E de novo todos sentimos a manhã, vimos a luz pálida através das cortinas, sentimos próximo o fim do prazer, percebemos a chegada do cansaço e nos arrojamos cegos, rindo e desesperados à dança, à música, a golfadas de luz. Caminhamos furiosos no compasso, comprimidos pelos pares, e voltamos a sentir uma vez mais a venturosa onda que nos açoitava. Naquela volta, Hermínia abandonou sua superioridade, sua ironia, sua frialdade. Sabia que não precisava fazer mais nada para que eu me apaixonasse. Eu lhe pertencia, e ela se entregava na dança, no olhar, no beijo, no sorriso. Todas as mulheres daquela noite febril, todas com quem dançara, todas as que entusiasmara e me haviam entusiasmado, todas as que me apeteceram e que eu abraçava cheio de desejo, todas as que eu contemplara com anseios amorosos, estavam fundidas e concentradas em uma única que florescia agora nos meus braços. Aquela dança nupcial durou muito. Por 3 vezes, a orquestra se calou, os músicos deixaram cair os instrumentos, o pianista levantou-se da banqueta, o primeiro violino balançou a cabeça em sinal de negativa e outras tantas vezes tiveram de voltar e tocar ante a insistência dos últimos pares. Voltaram a tocar com maior rapidez, selvagemente. De repente estávamos ainda abraçados e ofegantes da última dança. A tampa do piano se fechou com um golpe seco. Nossos braços caíram fatigados como os dos violinistas e o flautista meteu seu instrumento no estojo. As portas se abriram, entrou por elas o ar frio, apareceram os criados com os abrigos e o moço do bar apagou a luz. Fantasmas vieram-se em seus abrigos e os dançarinos, aos poucos, ardorosos, erguendo as golas. Hermínia estava pálida, embora sorridente. Ergueu lentamente os braços, consertando o penteado, a axila brilhou à luz, uma fina sombra infinitamente delicada corria a se ocultar no seio, e me pareceu que aquela linha de sombra resumia todo o encanto, todo o jogo de possibilidades de seu corpo formoso como um sorriso. Estávamos de pé e nos contemplávamos um ao outro, os últimos na sala, os últimos em toda a casa. Em alguma parte do andar de baixo ouvi abrir-se uma porta, quebrar-se um copo, um riso ir morrendo mesclado ao desagradável ruído dos automóveis que se punham em marcha. Em alguma parte, em alguma distância ou altura imprecisa, ouvi ressoar uma gargalhada clara e alegre, mas espantosa e estranha, uma gargalhada como cristal e gelo, aguda e brilhante, mas fria e inexorável.
De onde conhecia aquele riso singular? Não me lembrava. Estávamos de pé e nos contemplávamos um ao outro. Durante um momento estive desperto e sóbrio, senti imenso cansaço, senti as roupas suadas colarem-se aos meus ombros úmidos e cálidos. Vi minhas mãos vermelhas com as veias inchadas surgindo dos punhos enrugados e suados. Mas em seguida tudo passou. Um olhar de Hermínia bastou para tudo apagar. Diante de seu olhar que parecia penetrar-me até a alma, toda a realidade se esboroava, até mesmo a realidade de meu desejo sensual por ela. Olhávamos-nos aliados, contemplei minha própria alma. Está pronto? Perguntou Hermínia, e seu sorriso se evaporou, como se evapora a sombra no seu seio. Distante e na altura ressoava o riso estranho no espaço desconhecido. Assenti com a cabeça. Ah, sim, estava disposto. Então apareceu Pablo na porta e nos iluminou com seus olhos alegres, que eram na verdade uns olhos de fera, mas os olhos das feras sempre estão sérios, e os seus riam continuamente, e esse riso os transformava em olhos humanos. Fez-nos sinais com toda a sua amabilidade cordial. Vestia uma jaqueta de seda de várias cores e sobre a gola aberta e em desalinho da camisa empapada, o rosto fadigado e pálido estava exausto e descolorido, mas os olhos negros e brilhantes desfaziam toda essa impressão. Também eles apagavam a realidade, também eles encantavam. Seguimos sua indicação e à porta me disse em voz baixa: Irmão Harry, convido-o para uma pequena diversão, somente para loucos. A entrada custa a razão. Está disposto? Assenti de novo. O bom sujeito nos tomou delicada e cuidadosamente o braço, Hermínia à direita, eu à esquerda, e nos levou escadas acima, até um quarto singular iluminado por uma luz azulada que vinha de cima, e quase vazio, pois havia ali apenas uma mesinha redonda com 3 cadeiras em que nos sentamos. Onde estávamos? Dormíamos? Estava em minha casa? Seguia no assento de um carro? Não, estava sentado no quarto iluminado por uma luz azul, numa atmosfera rarificada, num leito de irrealidade. Por que Hermínia estava tão pálida? Por que Pablo falava tanto? Não seria eu talvez quem o fazia falar, quem falava por sua boca? Não contemplava também através dos seus olhos negros a minha própria alma, o tímido pássaro perdido, igual aos olhos acinzentados de Hermínia? Com toda a sua bondosa e um tanto cerimoniosa amabilidade, o amigo Pablo nos contemplava e falava. Falava sem cessar. Ele, a quem nunca ouvira falar coerentemente, a quem nunca interessavam as discussões, a quem não acreditaria capaz de pensar. Falava agora incessantemente, com sua voz cálida, fluida e sem uma falha de dicção. Amigos, eu os convidei para essa pequena diversão que Harry tanto desejava, com a qual sonhou tantas vezes. Certamente é um pouco tarde e estamos todos cansados, ao que parece. Por isso descansaremos aqui a fim de recobrar nossas forças. De um nicho da parede tomou 3 copos e uma graciosa garrafinha. Apanhou uma exótica caixa de madeira escura, encheu os copos com o licor da garrafa, tomou da caixa 3 finos cigarros, longos e amarelos, tirou do bolso de sua jaqueta de seda um isqueiro e acendeu nossos cigarros. Fumamos todos, atirando o corpo para trás sobre o respeito de nossas cadeiras, o respaldo de nossas cadeiras. Fumamos lentamente o cigarro, cujo fumo era espesso como o do incenso, e bebemos um pequeno sorvo do líquido agridoce, desconhecido e estranho, cujo efeito logo nos reanimou, como se estivéssemos cheios de gás, estivéssemos perdido a gravidade. Assim, sentados, fumamos em pequenas tragadas, descansamos, libando lentamente a bebida, e nos sentimos mais leves e alegres. Então Pablo falou debilmente com sua cálida voz. É para mim uma alegria, meu caro Harry, poder tê-lo um instante como hóspede. Você tem andado tão frequentemente desgostoso da vida e com ânsias de deixá-la, não é verdade? Tem ansiado abandonar esse tempo, este mundo, essa realidade e entrar numa outra realidade que lhe seja mais adequada, no mundo intemporal. Pois faço, meu amigo, eu o convido a isto. Você já sabe onde se oculta esse outro mundo? Já sabe que esse outro mundo que busca é a sua própria alma.
Só em seu próprio interior vive aquela outra realidade por que anseia. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagem além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível seu próprio mundo. Isso é tudo. Voltou a tirar do bolso da jaqueta um espelhinho. Repare, é assim que você se tem visto até agora. Manteve o espelho suspenso diante de meus olhos. Lembrei-me de uns versos infantis. Espelhinho, espelhinho em minha mão. E vi algo liquefeito, nebuloso, uma imagem inquietante, voltada sobre si mesma, auto-atormentada, trabalhando em si mesma. Eu próprio, Harry Haller. E dentro desse Harry Haller, vi o lobo da estepe. Um lobo tímido, formoso, mas de olhar confuso e angustiado que ora faiscava com malignidade, ora com tristeza, e essa figura de lobo corria incessante pelo corpo de Harry, como um afluente na correnteza do rio principal com outra cor, turvo e agitado, lutando dolorido, devorando-se um ao outro para preservar a sua forma. Triste, muito triste, me contemplava o lobo fugidio e meio plasmado, com seus belos e tímidos olhos. Assim é que você se tem visto, repetiu Pablo docemente, e tornou a guardar o espelho no bolso. Cerrei os olhos agradecidos e sorvi um gole de elixir. Agora já descansamos, disse Pablo. Já recobramos nossas forças e conversamos um pouco. Se já não se sentem fatigados, quero levá-los a ver a minha lanterna mágica e mostrar-lhe meu pequeno teatro. Querem vir? Levantamo-nos, Pablo nos precedia sorrindo. Abriu a porta, afastou uma cortina, nos achamos numa galeria de teatro em forma de ferradura. Exatamente no centro e de cada lado, a passagem abobada dava acesso a um número incrível de portas muito estreitas do palco. Este é o nosso teatro, declamou Pablo. Um teatro divertido, no qual espero que encontrem grandes motivos de riso. E riu fortemente. 2 gargalhadas apenas, mas estas me transpassaram violentamente, pois era o mesmo riso agudo, estranho, que antes ouvira, provindo das alturas. Meu teatrinho tem tantas portas de palco quantas queiram, 10, 100 ou 1000, e atrás de cada uma espera-lhes precisamente aquilo que andam em busca. É uma formosa lanterna mágica, meu caro amigo, mas de nada valerá recorrer a ela nas condições em que se encontra. Você se veria impedido e deslumbrado por aquilo a que se acostumou chamar de sua personalidade. Sem dúvida já terá adivinhado há algum tempo que o domínio do tempo, a libertação da realidade, tudo aquilo que deseja chamar de seu anseio não significa outra coisa senão o desejo de libertar-se de sua chamada personalidade. Tais são as prisões em que você se encontra. E se entrasse nesse teatro assim como está, assim como é, acabaria por ver tudo com os olhos de Harry, com os velhos óculos do lobo da estepe. Por isso convido a despojar-se desses anteparos e deixar no vestíbulo a sua honrada personalidade, onde estará à sua disposição a qualquer momento que assim o desejar. A maravilhosa noite de baile da qual acabam de vir, o Tratado do Lobo, da estepe e, por fim, os estimulantes que acabamos de tomar devem tê-lo preparado suficientemente. Você, Harry, após despojar-se de sua valiosa personalidade, terá à sua disposição a parte esquerda do teatro, enquanto Hermínia ficará com a direita. Uma vez lá dentro, poderão encontrar-se conforme desejarem. Por favor, Hermínia, oculte-se por trás da cortina no momento que desejo acompanhar Harry em primeiro lugar. Hermínia desapareceu pela direita, diante de um espelho gigantesco que cobria a parede posterior desde o assoalho até o teto. Agora, Harry, venha comigo. E conserve sempre o bom humor. Mantê-lo alegre e ensinar-lhe a rir é o objetivo de toda essa representação. Espero que você me facilite a empresa. Está se sentindo inteiramente à vontade, suponho? Não tem medo? Então, ótimo. Você vai entrar agora, sem receio, e com verdadeiro prazer em nosso mundo visionário. Conseguirá
Isso por meio de um suicídio aparente, de acordo com o hábito. Tornou a tirar do bolso o espelhinho e colocou-o diante de meu rosto. De novo, vi-me de frente ao mesmo reflexo, indistinto e nebuloso, a imagem do lobo, a se superpor à do Harry. Uma imagem que me era muito conhecida e, na verdade, não muito simpática, cuja destruição não me causaria qualquer desgosto. Você irá agora extinguir esse reflexo supérfluo, meu caro amigo. Basta isso. Para consegui-lo é suficiente que você, se seu humor o permitir, contemple essa imagem com um riso sincero. Você está numa escola de humor. Tende a aprender a rir. Mas todo verdadeiro humor começa quando a pessoa deixa de levar-se a sério. Deixei o espelhinho que Pablo tinha à mão e no qual o lobo, Harry, continuava a debater-se em convulsões. Por um momento agitou-se em meu interior, suave, mas dolorosamente, uma recordação, uma lembrança, um arrependimento. Logo, a leve angústia cedeu lugar a uma nova sensação, semelhante àquela que experimentamos ao extrair um dente sob a ação da anestesia. Uma sensação de alívio, um respirar profundo. E, paralelamente, o assombro de que não nos causará dor alguma. E a esta sensação associou-se um bom humor e um desejo de rir, ao qual não consegui resistir, deixando escapar uma gargalhada libertadora. A difusa imagem do espelho estertorou e desvaneceu-se a própria superfície redonda, pareceu arder, tornando-se logo acinzentada, esturricada e opaca. Pablo arrojou longe o cristal a rir, o qual foi perder-se rodando pelo chão no infinito corredor. Boa gargalhada, Harry! Exclamou Pablo. Embora ainda tenha de aprender a rir como os imortais, você acabou com o lobo da estepe, afinal. Não teria conseguido isso com a navalha. Esteja atento para que ele continue morto. Da mesma forma, você podia abandonar a farsa da estúpida realidade. Na próxima vez brincaremos como irmãos, meu caro. Nunca o apreciei tanto quanto hoje. E se ainda acha que isso é importante, poderemos filosofar e discutir sobre música, sobre Mozart, Gluck, Platão, Goethe, sobre tudo o que lhe agrade. Compreenderá agora por que não podemos fazê-lo antes? É de se esperar que esteja por hoje livre do lobo da estepe. Mas naturalmente seu suicídio não é definitivo, de maneira alguma. Estamos num teatro mágico, onde tudo, de maneira alguma, tudo não passa de símbolos, onde não existe nenhuma realidade. Busque imagens belas e alegres e demonstre que já não está realmente enamorado de sua dadivosa personalidade. Mas se apesar de tudo você voltar a desejá-la, basta apenas que se olhe de novo no espelho e que lhe vou mostrar agora. Já conhece o velho provérbio: mais vale um espelho na mão que dois na parede. E voltou a rir daquele modo belo e aterrador. Bem, agora só nos falta uma pequena e divertida cerimônia. Já se livrou dos óculos de sua personalidade. Agora venha olhar-se no espelho de verdade. Você se divertirá bastante. Sorrindo e pronunciando frases cordiais, fez-me virar de costas, colocando de frente a um monumental espelho que havia por trás de nós. Olhei-me nele e vi durante um brevíssimo instante o Harry que eu conhecia, mas com uma fisionomia inusitada, de bom humor, luminosa, sorridente. Mal o reconheci, porém desfez-se em pedaços, dele saltando uma segunda figura, uma terceira, e logo 10 ou 20, todo o espelho gigantesco estava cheio de Harrys e de fragmentos de Harrys, infinitos Harrys, cada um dos quais eu olhava e reconhecia em um momento instantâneo como um relâmpago. Alguns daqueles Harrys eram tão velhos quanto eu, outro muito mais, alguns velhíssimos, outros muito jovens, rapazes, meninos, crianças de escola, garotos, molecotes. Harrys de 50 e de 20 anos corriam e saltavam uns atrás dos outros, de 30 e de 5 anos, sérios e divertidos, dignos e cômicos, bem vestidos, farrapados e também completamente despidos. Todos eram eu mesmo, e cada qual era visto e reconhecido por mim e logo desapareceria com velocidade de raio,
corriam em todas as direções, para a direita, para a esquerda, para o fundo do espelho e até saírem dele. Um deles, um jovem, elegante indivíduo, saltou ao pescoço de Pablo, abraçou-o e saiu correndo com ele. E outro, que agradava singularmente um rapaz formoso, encantador de seus 16, 17 anos, correu como um relâmpago pelo corredor. Leu avidamente as inscrições que havia sobre cada uma das portas. Corri em seu encalço e fui encontrá-lo diante de uma porta em cujo alto havia o seguinte letreiro: Todas as mulheres são tuas. Entrada, um marco. O caro jovem precipitou-se de um salto e, atirando-se de cabeça pela ranhura, desapareceu por trás da porta. Também Pablo havia desaparecido e, aparentemente, o mesmo acontecera ao espelho e com todas as infinitas imagens de Harry. Senti que estava então abandonado a mim mesmo e ao teatro e comecei a vagar de porta, em cada uma das quais li uma inscrição, um convite, uma promessa. A inscrição: Caçada alegre, montaria em automóveis. Me atraiu, abri a estreita porta e entrei. Vi-me atirado num mundo ruidoso e excitante. Nas ruas, os automóveis, meio desgovernados, davam caça aos pedestres, esmagando sobre o solo ou contra as paredes das casas. Compreendi em seguida, era a luta entre o homem e a máquina, preparada há tanto tempo, esperada há tanto, temida há tanto tempo, que por fim havia estalado. Por toda parte havia mortos, e estropiados por toda parte também viam-se automóveis batidos, amassados, meio incendiados, e sobre aquela confusão selvagem planavam aviões que eram atacados dos telhados e das janelas das casas por rifles e metralhadoras. Em todos os muros haviam cartazes selvagens e magníficos, instigadores, pedindo à nação, em letras gigantescas que ardiam como tochas, que se colocasse afinal ao lado dos homens na guerra contra as máquinas, que matasse afinal os ricos, os obesos, os bem vestidos, os perfumados, que com a ajuda das máquinas espremiam a gordura dos demais, espremiam as gorduras dos demais e destruísse os automóveis luxuosos, estrepitosos, mal cheirosos, que incendiasse afinal as fábricas e despovoasse e desalojasse um pouco a terra profanada para que nela voltasse a nascer a grama, para que sobre esse mundo de cimento voltasse a haver bosques, prados, urzes, arroios e pântanos. Havia outros cartazes prodigiosamente pintados, magnificamente estilizados, de cores suaves e um pouco infantis, redigidos com extraordinária discrição e espiritualidade, advertindo a todos os proprietários e a todas as pessoas de bem que pusessem em guarda contra o caos ameaçador da anarquia, representando de maneira comovedora a bênção que era a ordem, o trabalho, o capital, a cultura, o direito, e elogiando as máquinas como sendo a mais alta e definitiva invenção dos homens, com a ajuda das quais estes se converteriam em deuses. Meditativo e admirado, eu lia os cartazes e os vermelhos e os verdes, e suas ardentes palavras influenciavam fabulosamente o meu espírito. Sua esmagadora lógica tinha razão, e profundamente convencido, detinha-me ora diante de um, ora diante de outro, sempre perturbado ostensivamente pela abundante fuzilaria que me rodeava. O motivo era claro. Era a guerra. Uma guerra violenta, racial, que nada tinha a ver com o Kaiser ou a República, nem com fronteiras, bandeiras ou cores, nem com outras coisas igualmente decorativas e teatrais, bagatelas afinal de contas, mas na qual cada pessoa, achando demasiadamente estreito seu espaço vital e sentindo que a vida não lhe reservava nada de agradável, dava contundente vazão ao seu desgosto e tudo fazia para preparar o caminho à destruição comum daquela civilização de aço. Eu via sorrir claramente em todos os olhos o prazer da destruição e da morte. E em mim mesmo floresciam rosas rubras e silvestres que me sorriam frescas e louçãs. Alegremente me lancei à luta. Mas o curioso foi que, de súbito, apareceu ao meu lado um colega dos tempos de escola chamado Gustav.
a quem fazia muitos anos eu não via, e que naquele tempo era o mais másculo, mais forte, mais sedento de vida de meus amigos de infância. Senti o coração alegrar-me quando o vi fazer-me um sinal com seus olhos azuis. Ante o sinal, dirigi-me imediatamente para onde ele estava. Mas, ora viva! Gustav! Exclamei feliz. Bons olhos o vejam. Que é feito de você? Sorriu contrariado. Exatamente como quando era menino. Vamos acabar com essas perguntas idiotas? Sou professor de teologia, se é o que deseja saber. Mas por sorte agora não se trata de teologia e sim de guerra, meu filho. Vem comigo. Gustav bateu com um tiro o chofer de um pequeno caminhão que vinha resfolegando em nosso rumo. Saltou como um macaco a boleia, parou o veículo e me deixou subir a seu lado. Após o que passamos a correr como demônios por entre os disparos de carabina e os carros capotados, até deixarmos para trás a cidade e os subúrbios. Você está do lado dos fabricantes? Perguntei a meu amigo. Isso é uma questão de preferência que depois veremos. Mas não, espera. Sou de opinião que devemos escolher o outro lado, embora no fundo seja tudo a mesma coisa. Sou teólogo e meu antecessor Lutero ajudou em sua época aos príncipes e aos poderosos contra os camponeses. Desejo corrigir isso um pouco. Esse carro miserável não sei se aguentará mais alguns quilômetros. Célere como o vento, o Filho Celestial, saímos a matraquear até uma campina verde e tranquila. Caminhamos muitos quilômetros por uma grande planície e depois começamos a subir por uma abrupta montanha. Então paramos numa estrada faiscante que passava entre grandes penedos, serpenteando em curvas arrojadas protegidas por um frágil peitoril. Embaixo, à distância, brilhava a superfície de um lago. Bonita paisagem, disse. Muito bonita. Podemos chamá-la a Estrada da Encruzilhada, pois mais de um eixo vem quebrar-se aqui, meu caro Harry. Por isso, atenção! À margem do caminho havia um enorme pinheiro. E entre suas ramagens, algo assim como uma choça sobre uma plataforma, uma espécie de posto de observação. Gustav sorriu luminosamente para mim. Descemos pressurosos de nosso veículo e subimos pelo tronco até chegar à choça, a respiração ofegante. E nos escondemos naquele posto que muito nos agradou. Lá encontramos rifles, revólveres e caixas de munição. Mal chegamos a acomodar-nos da escalada quando ouvimos ressoar na curva da estrada a buzina imperiosa de um carro. Pá, pá, um carro luxuoso que avançou zumbindo a grande velocidade pela estrada lisa. Já tínhamos os rifles preparados à mão. A excitação era intensa. Atira no chofer, ordenou Gustav, no momento que o carro se aproximava da árvore. Apontei para o boné azul do motorista e disparei. O homem caiu sobre o volante. Pum! O carro perdeu a direção, chocou-se contra a muralha, deu uma guinada, voltou-se furioso como um besouro contra o parapeito da estrada, mergulhou e espatifou-se lá embaixo no abismo com um ruído surdo. Tum! Acertaste? Riu Gustavo. O próximo será meu. Já outro carro vinha chegando. Os 3 ou 4 passageiros estavam recostados sobre os assentos. Da cabeça de uma mulher, uma ponta de lenço esvoaçava horizontal no ar. O véu era azul claro. Senti verdadeiro remorso. Quem sabe se não estaria sorrindo embaixo daquele véu em formoso rosto de mulher? Santo Deus, se estávamos brincando de bandidos, o certo seria, seguindo o exemplo dos bandidos generosos, não saciarmos nas belas mulheres nosso bravo desejo de matar. Mas Gustav já havia disparado. O chofer contraiu-se e tombou de lado. O carro precipitou-se sobre as rochas da direita, voltou a cair sobre o leito da estrada com as rodas voltadas para cima. Esperamos um instante, nada se moveu. Os homens, como se tivessem caído num laço, jaziam silenciosos sob o carro. Este continuava rugindo, e as rodas giravam burlescamente no ar. Mas logo se ouviu uma horrível explosão e o alto foi engolfado pelas chamas.
É um forte, disse Gustav. Temos de descer para deixar a estrada livre. Descemos e ficamos a contemplar a fogueira. Pouco demorou a apagar-se. Nesse meio tempo arranjamos troncos de árvores verdes e usamos-los à maneira de alavancar para desvirar o carro e atirá-lo ao abismo. 2 dos cadáveres caíram de dentro em uma das viradas e jaziam estendidos na estrada com as roupas um pouco chamuscadas. Um deles conservava o paletó em muito bom estado. Revistei-lhe os bolsos para ver se encontrava algum indício de quem era a pessoa. Na carteira de couro encontrei alguns cartões de visita. Apanhei um e nele eu li estas palavras: Tati Tuan Assi. Muito engraçado, disse Gustav, mas na realidade é indiferente saber quem sejam nossas vítimas. São pobres diabos como nós mesmos, e o nome pouco importa. Esse mundo deve perecer, e nós com ele. A solução menos dolorosa seria mantê-lo 10 minutos debaixo d'água. Mãos à obra. Atiramos os cadáveres atrás do carro. Já outro veículo vinha buzinando. Pom, pom, pom. Contra esse disparamos mesmo do solo. Continuou a rodar mais um pouco, em seguida deu meia volta e permaneceu resfolegando em meio à estrada. Um dos passageiros mantinha-se sentado em seu interior. Era uma bela jovem, que saiu do carro, pois não estava ferida, embora estivesse muito pálida e bastante trêmula. Cumprimentamo-la amavelmente e pusemos-nos à sua disposição. Estava, todavia, demasiado assustada, tanto assim que não conseguia falar, e olhou-nos por um momento como enlouquecida. Bem, vamos ver o que aconteceu com o velho, disse Gustav, e voltou-se para o viajante, que continuava sentado no carro, atrás do chofer morto. Era um senhor de cabelos grisalhos e curtos, tinha os olhos abertos, um olhar inteligente, mas parecia estar gravemente ferido, pois deitava sangue pela boca e mantinha o pescoço sinistramente inclinado e rígido. Permita-me apresentar-me, meu caro senhor. Chamo-me Gustav. Tomamos a liberdade de matar o seu chofer. Posso ter a honra de saber com quem estou falando? O velho olhou-nos triste e friamente com seus olhos cinza. Sou o promotor-geral, Loring, disse lentamente. Vocês não mataram apenas meu chofer, mas a mim também. Sinto que estou para morrer, porque dispararam contra nós por excesso de velocidade. Mas estávamos viajando a uma velocidade normal. O que ontem era normal, hoje já não é, senhor promotor. Achamos hoje excessiva qualquer que seja a velocidade de um automóvel. Estamos destruindo todos os automóveis e também todas as máquinas. E esses rifles, a vez deles chegará, se tivermos tempo para tanto. É possível que amanhã ou depois já estejamos todos destruídos. Como o senhor sabe, nossa parte do mundo estava horrivelmente superpovoada, pois estamos arejando um pouco a paisagem. Estão disparando contra todos, sem distinção. Isso mesmo, em alguns casos, a situação é realmente lamentável. Por exemplo, eu teria sentido muito se tivesse causado dano a essa maravilhosa dama. É sua filha? Não, minha estenógrafa. Tanto melhor. E agora, por favor, desça do carro ou permita que o retiremos daí, pois temos de destruir o carro. Prefiro ser destruído com ele. Como queira, mas antes permita-me uma pergunta. O senhor é promotor? É incompreensível para mim que um homem possa ser promotor. O senhor vive de acusar e pedir condenação para os outros, na maioria das vezes para os pobres diabos, não é? É verdade. Cumpro o meu dever, é minha obrigação. Bem, como verdugo cuja profissão é matar aquele que eu acuso, o senhor também escolheu esse mesmo ofício. O senhor também mata. Exato, mas nós não matamos por obrigação, matamos por prazer. Ou melhor, por desespero, por estarmos descontentes com este mundo. Por isso sentimos certa satisfação em matar. O senhor nunca sentiu satisfação? Vocês me enojam. Queria acabar logo com esses intentos, se lhes é totalmente desconhecida a noção do dever. Calou-se e contraiu os lábios como se quisesse cuspir, mas só deixou escapar um coágulo de sangue que lhe ficou aderido no cavanhaque. Espere aí, disse Gustav cortesmente.
A noção de dever me é inteiramente desconhecida. Antes, em decorrência de minha profissão, tinha muito a ver com ela. Era professor de teologia. Além disso, fui soldado e tomei parte na guerra. O que me parecia o dever, o que as autoridades e as leis me haviam ordenado, não era realmente bom, e de boa vontade teria feito exatamente o contrário. Mas, embora admita o que o conceito do dever não mais me atinja, conheço, contudo, o conceito da culpa. Talvez seja a mesma coisa. Desde o instante em que nasci, já era culpado, condenado a viver, obrigado a pertencer a um Estado, a ser soldado, a matar, a pagar imposto, para comprar em armas. E agora, nesse exato momento, o delito de haver nascido me força a matar, como na guerra. E dessa vez não mato com repugnância. Estou resignado à minha culpa. Nada tem a opor que esse mundo imbecil e obtuso se faça em pedaços e colaboro com gosto nessa tarefa. É prazerosamente, sucumbirei com ele. O promotor esforçou-se muito por sorrir, um pouco com seus lábios unidos pelo sangue coagulado. Não conseguiu de forma alguma, mas deixou transparecer sua boa intenção. Está bem, então somos colegas. Cumpra com seu dever, caro colega. A bela jovem, entretanto, havia se afastado até a margem da estrada e, chegando ali, tombou num desmaio. Nesse instante, ouviu-se a buzina de outro carro que chegava em desabalada carreira. Deixamos a jovem de lado, ocultamo-nos por trás das rochas e deixamos que o carro se aproximasse dos destroços do outro. Freou violentamente e o carro chegou a erguer-se nas rodas de trás, mas sem sofrer qualquer dano. Empunhamos rapidamente os fuzis e apontamos para os recém-chegados. Saiam! Gritou Gustav. Mãos ao alto! Eram 3 homens que desceram do carro e ergueram, obedientes, as mãos. Alguém aí é médico? Perguntou Gustav. Os 3 abanaram a cabeça. Então queiram tirar esse senhor que está ferido do interior desse carro e levem-no em sua companhia, no carro de vocês, até a cidade mais próxima. Mãos à obra! Pouco depois o velho promotor estava colocado no outro carro. Gustav deu ordem e partiram. Nesse interim, a estenógrafa havia recobrado os sentidos e presenciava os acontecimentos. Eu estava contente com a bela presa que havíamos feito. Senhorita, disse Gustav, acaba de perder seu patrão. É bem possível que já não andassem em muito boa harmonia. Agora está contratada por mim. Sejamos bons camaradas. Venha, temos pressa. Dentro em pouco tempo estaremos mal colocados aqui. Sabe subir em árvore? Não? Então nós 2 a carregaremos. Subimos os 3 com a rapidez que pudemos até a cabana da copa. A moça sentiu-se mal lá em cima, mas demos-lhes conhaque e logo se restabeleceu, tanto que conseguiu em seguida contemplar a formosa paisagem que oferecia o lago e a montanha e nos disse que se chamava Dora. Já a essa altura surgiu embaixo um outro carro, que com hábil manobra evitou chocar-se com o que estava capotado em meio à estrada e, sem deter-se, acelerou a marcha e seguiu em frente. Presunçoso! Sorriu Gustav e disparou contra o chofer. Pum! O carro dançou um pouco, jogou-se contra o muro, subiu as rodas da frente e ficou pendurado sobre o abismo. Dora, disse eu, sabe manejar um rifle? Não sabia, mas ensinamo-la a carregar a arma. A princípio mostrou-se desajeitada e chegou mesmo a sangrar um dedo. Lamuriou-se e pediu esparadrapo, mas Gustav explicou-lhe que estávamos em guerra e que era necessário demonstrar ser então uma jovem valente e corajosa. Por quê? Que vai acontecer conosco? Perguntou então. Não sei, disse Gustav. Meu amigo Harry gosta de moças bonitas. Poderá cuidar de você. Mas podem vir com polícias e soldados e matar-nos. Já não existe mais polícia nem nada que se assemelhe a isso. Podemos fazer das 2 uma. Ou ficar aqui tranquilamente e disparar contra todos os carros que passarem pela estrada, ou tomar um desses carros e deitar a correr por aí para que os outros nos metralhem. Tanto faz tomar partido quanto o outro. Acho preferível ficarmos aqui. Lá embaixo surgiu um outro automóvel,
cuja buzina soava estridentemente. Pam, 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 pam. De pronto liquidamos com ele. Lá ficou com as rodas viradas para cima. É curioso, disse eu, que um disparo possa causar tamanha diversão. Eu antes era inimigo de guerra. Gustav sorriu. Sim, há homens em demasia na Terra. Antes a gente não se dava conta disso, mas agora, quando as pessoas já não se contentam em respirar e querem também ter um automóvel, a coisa se nota mais. Naturalmente, o que estamos fazendo não é racional. Trata-se de uma infantilidade, como também a guerra é uma infantilidade em escala monumental. A humanidade aprenderá mais tarde a regular a população por meios racionais. Enquanto isso, é necessário reagirmos contra essa situação insuportável de maneira bastante irracional. Mas, no fundo, fazemos o que é necessário. Reduzimos. Sim, disse eu, isto fazemos. Possivelmente há de ser uma loucura, mas talvez seja também bom e necessário. As coisas não vão bem quando a humanidade fatiga excessivamente sua inteligência e procura ordenar com o auxílio da razão as coisas inacessíveis à razão. Então surgem ideais tais como os dos americanos ou dos bolchevistas. Ambos são extraordinariamente racionais, mas desejando ingenuamente simplificar a vida, acabam por violentá-la de maneira terrível. A igualdade do homem, um alto ideal das épocas pretéritas, está a ponto de se tornar um clichê. Talvez nós, os loucos, consigamos enobrecê-lo um pouco. Gustav respondeu sorrindo. Falamos como um sábio, meu filho. É um prazer e um privilégio beber em tua fonte de sabedoria. É possível até mesmo que tenhas um pouco de razão, mas, por favor, volta a carregar teu rifle. Estás ficando muito sonhador. Em qualquer momento pode surgir um casal de servos e não podemos matá-los com filosofia. É preciso ter bala no cano. Apareceu outro carro, que foi logo abatido. A estrada ficou obstruída. Um sobrevivente, um homem gordo e de cabelos ruivos, gesticulava furioso junto aos destroços. Olhava para cima, para baixo, até que descobriu nosso esconderijo e correu em nossa direção, aos berros, disparando várias vezes contra nós com tiros de revólver. Tá, 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 ah! Vai embora, senão disparo, gritou Gustav. O homem mirou em sua direção e disparou de novo. Então nós dois disparamos para o baixo. Enquanto isso chegaram mais dois carros. Que estendemos por terra. Depois disso a estrada ficou tranquila, deserta. A notícia de que era perigosa, de certo, já havia ocorrido. Isso nos deu tempo para apreciarmos a beleza da paisagem. Do outro lado do lago havia uma pequena cidade ao fundo. Dos telhados saía fumo e logo vimos o fogo alastrar-se de casa em casa. Ouviam-se também disparos. Dora começou a chorar e eu lhe acariciei as faces úmidas. Teremos de morrer todos? Perguntou. Ninguém respondeu. Nesse interim, chegou embaixo da árvore um caminhante. Viu os carros capotados, começou a bisbilhotar em redor, meteu a cabeça e metade do corpo para dentro de um deles e de lá tirou uma sombrinha colorida, uma bolsa de senhora e uma garrafa de vinho. Depois sentou-se tranquilamente no peitoreio da estrada, tomou um gole da garrafa e comeu algo que estava envolto em papel estanhado e que encontrara no interior da bolsa. Terminou de beber a garrafa e seguiu, satisfeito, seu caminho, com a sombrinha embaixo do braço. Quando se afastava, disse a Gustav: Você seria capaz de atirar contra aquele homem e fazer-lhe um buraco na nuca? Por Deus, que eu não conseguiria. Isso porque não te ordenaram, grunhiu meu amigo. Mas ele também não se sentia à vontade. Bastou vermos um homem que se comportava inocentemente, pacífico e infantil, que continuava a viver ainda em estado de inocência, para que toda a nossa atividade, tão elogiosa e necessária, nos começasse a parecer estúpida e repelente. Com os diabos, quanto sangue, com os diabos, envergonhamos de nós mesmos. Mas na guerra deve ter havido generais que sentiram o mesmo. Não podemos permanecer aqui por mais tempo, soluçou Dora. Temos de descer. Com certeza encontraremos nos carros algo que comer. Vocês não estão com fome, seus bolchevistas? Lá ao longe, na cidade, em chamas, os sinos começaram a tocar angustiosamente. Iniciamos a descida.
Enquanto ajudava Dora a galgar o parapeito, beijei-lhe os joelhos. Ela riu sonoramente, mas aí as pranchas cederam e tombamos juntos no vazio. De novo, encontrei-me no corredor circular, excitado ainda pela caçada venturosa, e por toda parte, mais inumeráveis portas. Os letreiros me atraíam.